Muito bom dia, estamos dando início a mais uma edição do Saúde em Evidência aqui pela TV Nova. E o programa de hoje está maravilhoso, como sempre falando em saúde, trazendo informações que vão fazer toda a diferença na sua vida e na vida da sua família. E hoje o tema é sobre saúde bucal. Então aproveita e convida todo mundo para assistir o programa, porque quando a gente começar eu tenho certeza que você vai dizer: nossa, eu não tinha ideia do tanto de coisa que eu aprendi hoje. O programa de hoje é educativo e eu, se fosse você, ficava até o final. E nosso convidado de hoje é alguém bem especial, que já é especialista na área que a gente vai falar e que vai trazer novidades para que você possa cada vez mais se cuidar. O tema do programa de hoje é saúde bucal. Nós vamos conversar com o doutor Gabriel Arcoverde, que é especialista em implantes e cirurgião oral menor. E ele vai explicar daqui a pouquinho para que a gente entenda o que é essa especialidade. Mas vamos começar do começo, como diz o Matuto, como diz no Sertão, como diz no Nordeste. Começando do começo, muito obrigada pela sua participação. Prazer. Seja muito bem-vindo aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Catarina. E eu não sei se você está em casa, sabe. Muito provavelmente não. Doutor Gabriel, é verdade que dente é um órgão? Sim, é verdade, é um órgão vivo. Tem nervos, artérias e vasos que compõem o sistema dele e que está integrado ao nosso corpo de uma forma geral. Inclusive, o mesmo sangue que passa pelo nosso cérebro é o que passa no dente. Veja como é importante cuidar da boca. Veja só, o dente é um órgão. E o mesmo sangue que passa pelo cérebro passa pela boca. Ou seja, aquele sangue que passa pela boca é o que passa pelo cérebro, que passa por todo o sistema. Então é sistêmico essa circulação. Exato. E isso comunica para a gente que qualquer doença bucal, qualquer problema bucal pode ser levado para quaisquer outra área do corpo humano. Sim. É assim? As bactérias, de modo geral, que invadem o nosso dente, quando chegam em uma determinada camada, podem ser transferidas pela circulação para o coração, para o cérebro, causando meningite, endocardite. Então, é uma coisa bem séria, bem grave, que a gente muitas vezes negligencia e que, prevenindo, você evita muitas coisas. Então, precisamos tirar um pouco dessa ideia que é só dente. Não é só dente. A boca é a porta de entrada do corpo, e a gente tem que cuidar dela assim como tenta cuidar do restante. Gosto dessa frase. A boca é a porta de entrada do corpo inteiro. Então, se a boca é a porta de entrada, como? Porque o Saúde e Evidência tem essa função, essa missão de esclarecer os nossos telespectadores sobre como fazer aquilo que no dia a dia, corriqueiramente, as pessoas em casa podem fazer para evitar transtornos, para evitar doenças, para evitar problemas. Então, falando de dente, falando de boca como porta de entrada, o que os nossos telespectadores no dia a dia, que parece óbvio, mas não é, Sim. devem fazer? Qual é a conduta que eles devem ter em casa para que evite problemas? A gente precisa ter uma certa rotina de higiene oral, que vai desde uma escovação da forma correta, uso de fio dental também da forma correta. Por quê? Porque apesar de existirem técnicas de fazer essa limpeza, de como posicionar a escova, o tipo de escova, dureza e etc., a minha boca é diferente da sua, que é diferente do nosso telespectador. Então eu não posso padronizar. Eu preciso adaptar à sua necessidade. É individual. Exato. A gente tem muita coisa no mercado que nos dá ajuda, mas também tem algumas coisas que não são tão legais. Então,
O básico bem feito evita muito problema, evita muita coisa. Então, fazer uma higienização com pastas de dentes, que a gente chama de dentrifícios, com flúor ajuda bastante, porque o flúor evita que o processo de cárie se inicie. E o uso do fio dental, ele tem que ser parceiro da escova, porque tem lugares que a escova não atinge e o fio dental consegue chegar. Toda escovação é precedida da passagem do fio dental, então toda escovação deve-se usar o fio dental também? Idealmente, sim. Eu gosto de dizer que vai muito de cada pessoa. Eu, particularmente, não sei comer nada sem depois usar o fio, e sim, desconfortável. Mas pelo menos uma vez, 2 vezes ao dia seria o mínimo ideal, porque há espaços entre um dente e outro que a escova não consegue acessar. Exato. Outra coisa que o Dr. Gabriel falou e que eu acho que é importante a gente reforçar aqui é o uso do creme dental com flúor, que é um pouco mais caro, né, no supermercado. A gente sabe que é um pouquinho mais caro, mas que evita um gasto maior lá na frente. Exatamente. O valor, no final das contas, nem é tão acima. É uma coisa bem parecida porque já está estabelecido isso. Mas a presença do flúor no creme dental, ele retarda a ação dessas bactérias que criam a cárie. A cárie nada mais é do que um processo de desmineralização do dente. Por quê? Na nossa boca existem vários tipos de bactérias e elas começam a usar o alimento que a gente não consegue limpar tão bem dos dentes como uma forma de viver. Elas usam aquilo para viver. Sim. E esse processo geram ácidos que, quando grudam no dente, começam a desmineralizá-lo. E aí um dente que é duro, quando está cariado, se torna mole. Então o flúor, ele retarda esse processo. Então é de extrema importância. Então agora, quando for fazer supermercado, é procurar o creme dental que tenha lá identificando com flúor. Então a partir de hoje, jamais sem flúor. Deixe-me perguntar outra coisa, doutor Gabriel. Enxaguante bucal. Tem profissionais que dizem que é para usar periodicamente e outros profissionais dizem que agride. Como é que está isso hoje para o conselho de vocês, nas normativas de vocês hoje? Hoje nós temos alguns tipos de enxaguantes bucais que são classificados de acordo com o componente da fórmula. Por exemplo, nós precisamos fazer algum procedimento cirúrgico e eu prescrevi um enxaguante bucal. Aquele prescrito, ele tem um certo tipo de medicação que ajuda a controlar bactérias. Então, ele é exclusivo para uso pós-cirúrgico. É como se fosse uma medicação mesmo, né? Exatamente. Okay. Tem que ser usado de acordo com a prescrição que a gente fez. Esses enxaguantes bucais que a gente encontra no mercado, de uso diário, sim, eles estão ali mais para perfumar, para dar mais uma sensação de limpeza. Só que ele sozinho não faz milagre. Se a gente não fizer a escova e o fio, não vai mudar muita coisa. Então, assim, é como eu falei agora há pouco. A gente precisa fazer o básico. Fazendo o básico bem feito, já tá okay, tudo bem. Né? Vou perguntar, porque é até deselegante perguntar, mas eu vou perguntar porque eu sei que muitos dos nossos telespectadores, muitos, mas muitos mesmo, têm ainda o hábito de, em vez de usar fio dental, usar palito de dente. Palito de dente não foi feito para palitar os dentes. Exatamente. Não é verdade? Fale um pouco para os nossos telespectadores dos problemas que se tem em palitar os dentes. Pronto. A grande questão do palito de dente é que quando você vai colocá-lo entre os dentes, ele acaba machucando a gengiva. E não remove tudo como deveria. Então você está acreditando que o seu dente foi limpo, quando na verdade ele foi parcialmente limpo e até agredido. E ainda machuca. Exato. E aí, em machucando, fica ali uma porta de entrada para bactérias. Então, é melhor evitar. É melhor evitar, é muito elegante, né? É melhor evitar, pare de palitar os dentes, sobretudo à mesa, por favor, porque higiene
já é bom a gente falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso de uma maneira muito comum, como se eu estivesse na casa das pessoas que nos assistem, porque é a vida como ela é. A gente precisa falar de saúde no dia a dia. Então, eu sei que a maioria das pessoas termina de fazer a refeição, pega o palito de dente, deita no sofá e fica palitando os dentes. Então, não pode palitar os dentes. O Dr. Gabriel já explicou que é uma agressão à gengiva, termina que machuca. Além de ser deselegante, higiene é para fazer só você, no seu canto, lá no banheiro. Então, não precisa outras pessoas estarem assistindo isso. E é uma forma de você se cuidar também. Doutor Gabriel, falamos sobre escovação, sobre fio dental, o uso do fio dental sempre e todas as vezes que se escovar os dentes. Falamos também da importância de conter flúor no creme dental. Falamos que o enxaguante bucal, fora os casos que ele entra como um medicamento pós-cirúrgico, uma ajuda pós-cirúrgica ali, uma ferramenta pós-cirúrgica, no dia a dia, o enxaguante bucal, ele não é obrigatório. Não se faz necessário. Não se faz necessário. Você pode usar, mas não se faz necessário. Se eu optar, se o nosso telespectador aqui da TV Nova optar por usar, não, eu gosto de usar, eu tenho o hábito há muito tempo, ou então eu quero criar o hábito porque eu acho bonito, eu acho chique, eu quero usar enxaguante bucal. Tem algum que seja ideal? De modo geral, evitar-se os que forem com carvão ativado, porque o carvão ativado ele foi inserido pelo mercado para a gente como se fosse uma coisa benéfica. No final das contas não é. Então evita-se o carvão ativado e procura-se um que não tenha álcool. A cor, independe? Qualquer um, não tem manchamento dentário de forma nenhuma. Não tem manchamento. Então, vê só, evitar o carvão ativado, que é até um tema bom, isso é bom da gente conversar, porque como o doutor Gabriel falou, o carvão ativado ele entrou em massa, né, nas mídias, sugerindo que funciona como um branqueador. Sim. Não é verdade? Uhum. E aí você está me dizendo que traz malefícios. Inicialmente ele branqueia, mas a gente precisa entender o dente como se fosse uma estrutura. Sim. A estrutura mais externa é o esmalte dentário. E aí é onde faz esse clareamento, na primeira camada. Clareia um pouquinho, mas desgasta o esmalte. Então aí vem sensibilidade, retração gengival, outros problemas causados por o carvão ativado que não vai fazer tanta diferença. Não vale a pena. Então, sabendo disso, se você tem aí o costume de usar creme dental ou quaisquer outro produto de higiene bucal com carvão ativado, já fica bem atento. A gente está com um especialista, um cirurgião, falando das possibilidades de dar errado o uso contínuo de algum produto com carvão ativado. E como o doutor Gabriel falou também, só reforçando o uso do enxaguante bucal, independe de cor, porque não tem manchamento, então você pode escolher qualquer cor, qualquer sabor, desde que não contenha álcool. Então, flúor tem no mercado com flúor também, né? Não, mas é mais em creme dental. Creme dental. Então pronto, só evita com álcool, que não contenha álcool, escolhe o sabor que você gostar, que você preferir, e faz a tua higiene bucal dessa forma. Seria o basicão? Sim, de modo geral, sim. Uma escovação correta, com uma escova macia, para a gente não agredir esse grupo gengival, esses tecidos que abraçam o dente. Uma pasta fluoretada com flúor e o fio dental. É o que a gente tem de mais básico e é o que serve, é o que resolve. Visita periódica ao dentista e aí é como eu gosto de dizer, a prevenção ela é sempre mais barata e mais simples do que o tratamento. É verdade, a prevenção sempre é o melhor caminho. Nós vamos dar um breve intervalo e daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai ter mais informações sobre saúde bucal. E se você está aí fazendo o almoço, se você está ouvindo aqui a nossa TV Nova, o nosso programa Saúde em Evidência,
já senta um pouquinho, presta atenção, vai lá de vez em quando, mexe o feijão e volta, porque no próximo bloco eu tenho certeza que você vai adorar as informações que você vai receber. A gente volta em um instante. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. E nós estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e quero agradecer a você, telespectador, que continua aqui conosco com sede de informação e hoje com um tema tão bom que é saúde bucal. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Clínica Santa Margot, Lojas LW, Oftalmo PE e Líder Empresarial. Doutor Gabriel, no último bloco, no final do bloco passado, você falou sobre a questão da periodicidade de se visitar o dentista. Nós já fomos o Brasil Sorridente. Uhum. Com que periodicidade nós devemos procurar o dentista? É só quando o dente dói? Não, de forma nenhuma. O ideal é que nós possamos ir a visitar o dentista a cada 6 meses. Tem situações que necessitam de um intervalo um pouquinho menor a cada 3 meses, mas de modo geral, 6 meses a 1 ano, quando está tudo bem, você está com o controle bucal adequado, não há necessidade de ter uma visita menor. E aí é nessa visita de rotina que a gente vai ver se tem alguns problemas, como tártaro, cáries iniciando, e com isso a gente evita que o problema se agrave e se torne uma coisa um pouquinho mais complexa. Então, o ideal seria a cada 6 meses fazer uma visita ao seu dentista.
Então, por mais que a gente pense assim, não, vou ter que investir, eu vou ter que ter um gasto, um custo. Não é um custo, é um investimento. Porque na hora que eu vou ao dentista de 6 em 6 meses para ver se está tudo ok, eu evito de gastar dinheiro com outros procedimentos que são mais caros. Sim. Um exemplo simples disso é, por exemplo, uma cárie que você foi ao dentista e fez uma restauração, que nada mais é do que nós removermos aquela cárie e devolver a função para o dente de mastigação, e que se a gente não trata, o dente ele passa por um processo de adoecimento e morte, por ele ser um órgão, como a gente falou lá atrás, e ser preciso fazer um canal, um tratamento de canal, um tratamento endodôntico. Então, o que você gastaria um valor X, se for necessário fazer um tratamento endodôntico, vai gastar 8x. Então, é um investimento, como você disse, que vale muito a pena. A prevenção é sempre o melhor caminho. E falando em prevenção, a gente sabe também que a prevenção evita, e o nome já diz isso, evita danos maiores. E a gente sabe também que existe também a questão estética, né? Você se olhar no espelho e você vir os seus dentes limpos, os seus dentes organizados, os seus dentes com um aspecto adequado para você sorrir. Nós já fomos o Brasil sorridente e eu fico muito triste quando eu vejo alguém que não tem os dentes bonitos, e isso termina que impede a pessoa de sorrir mais, e sorrir é tão bom. E eu sei que você aí em casa, você pode estar passando exatamente por isso. Caramba, eu gostaria de ter uma dentição mais bonita, mais adequada, mas começa pelo básico, né? Exato. Porque aí depois que toda a boca estiver organizada no sentido de prevenção das doenças, aí a pessoa pode ir para as questões estéticas, que também faz muito sentido. Sim. Muitas vezes estão associadas essas questões, uma à outra. A estética, como você bem disse, ela nos faz nos sentir bem. E isso, quando você está bem-humorado, o seu dia começa completamente diferente, né? Então, a gente recebe muitos casos de pessoas que estão insatisfeitas com o sorriso e que não querem fazer uma foto, não tem um momento de compartilhar com a família, com os amigos, porque se sentem envergonhados. Então, a estética é sim um problema também, que a gente precisa tratar, mas é aquela coisa que você falou, se a gente não tem o básico feito, não adianta querer fazer a estética. Verdade. Doutor Gabriel, quando a gente fala nessa periodicidade, que já foi dito aí, de 6 meses a 1 ano, dependendo do caso, é óbvio que se foi uma criança que chupou chupeta ou que chupou dedo, que vai ter aí alguns problemas ou então até acredito que geneticamente, aí me corrija se eu estiver errada, que vai precisar fazer o uso de um aparelho para correção. Fora disso, de 6 em 6 meses, 1 ano, é a visita técnica no dentista. Isso. Pessoas que têm problemas, que problemas seriam esses que faz com que essa periodicidade seja diminuída? A gente precisa ir com menos intervalo de tempo ao dentista. O principal é o pessoal que precisa de uso de aparelho, como tu falou agora, que precisa de uma visita mensal, para ajustar aquelas forças do aparelho que fazem o dente se mover. E porque quando você instala o aparelho, fica mais difícil essa higienização. Então a gente tem que dar uma atençãozinha melhor. Mas fora isso, seriam grupos de pessoas que têm mais facilidade de juntar essas bactérias na boca. Quando a gente não consegue, por algum motivo, limpar tão bem, ou pela posição dentária, ou por alguma deficiência motora, essas bactérias elas vão se aglutinando e formando pequenos blocos rígidos que a gente chama de tártaro. E esse tártaro ele traz muito problema para a nossa boca. Ele gruda ali no dente, próximo à gengiva, começa a machucá-la e faz com que venha mau hálito, sensibilidade, a gengiva desce.
Em alguns casos mais extremos, o dente amolece e pode ser até perdido. Então, para essas pessoas que apresentam essa facilidade em acúmulo de tártaro, a gente reduz esse tempo de visita, faz a cada 3 ou 4 meses. Mas, de modo geral, são 6 meses. Você falou numa coisa que eu lembro que ouvi uma história de que uma pessoa perdeu todos os dentes amoleceram depois da morte de um filho. Acontece, como é que isso, como questões emocionais interferem na saúde bucal? Isso está mais ligado com a questão psicológica. Por quê? Quando a gente passa por um trauma muito grande, como no caso dessa senhora, nós vamos descuidando de outras áreas. E aí, muitas vezes, o problema já vem associado a outro e começa a piorar. Por exemplo, pacientes diabéticos, eles têm uma tendência maior a ter problemas gengivais. Então, a gente só enxerga o dente e a gengiva. Mas, na verdade, não é assim. Ali embaixo da gengiva tem um monte de tecidos de sustentação, que são os tecidos periodontais. Eles estão ali para segurar o dente. E aí, quando a gente começa a ter esse adoecimento gengival, aqueles tecidos que estão ali embaixo, as fibras, o periodonto, o cemento e o osso, eles começam a sofrer danos. E aí não há como a gente segurar um dente se a sustentação está ruim. Então, é um pouquinho difícil falar assim, sem saber o quadro geral dela, mas eu acredito que tenha sido mais por uma questão emocional, e aí vai deixando de... fica tão triste ao ponto de não se cuidar de modo geral e a boca acaba indo junto. O senhor falou que pacientes diabéticos, então se você, telespectador, é diabético, tem o diabetes, ou alguém na sua família tem o diabetes, presta bem atenção aqui agora, é um grupo de pessoas, é um grupo de pacientes que precisa de um olhar mais cuidadoso Sim. do profissional de saúde bucal, do Sim. dentista. Uhum. Então, para pacientes diabéticos, esse tempo, essa conversa com o dentista, deve ser de quanto em quanto tempo? Veja, se a diabetes ela estiver controlada, se o paciente se cuidar, tomar as medicações direitinho, ele consegue viver sem maiores problemas. Quando a diabetes é descompensada, aí a gente tem que intervir, fazer uma parceria multidisciplinar com o médico para que essa diabetes seja tratada. A gente precisa enxergar não só boca. O dentista ele não é só boca. O indivíduo ele tem que ser um conjunto completo. É uma máquina perfeita. E aí, o que é que está fazendo aquilo acontecer? É a diabetes. Então, a gente manda para um especialista ou um clínico geral para que ela seja tratada concomitantemente. E aí, estando ok, estando uma taxa regular de diabetes, aí entra naquela periodicidade. Entendi. Exatamente. Que outros grupos a gente pode classificar como grupos importantes? Grupos que têm aí um sinal de alerta ligado, que talvez seja você que esteja assistindo ao nosso programa hoje, saber que você precisa ter um cuidado, estar mais atento na sua saúde bucal. Que grupos seriam esses? Pacientes com necessidades especiais, de Sim. modo geral, síndrome de Down, autismo, e tantas outras que limitam ou deixam a nossa mobilidade, a nossa capacidade de fazer essa higienização tão correta como a gente espera, precisam de um pouquinho mais de atenção. Gestantes precisam fazer o tratamento da mesma forma que ela faz o acompanhamento gestacional com a enfermeira, ela precisa fazer com o dentista. Para que essas orientações sejam feitas desde o começo. Quando a mãe está gestante, ela muda completamente os hormônios. A mulher está gestante. E isso se reflete na boca também.
Por exemplo, um dos fatores que a mulher pode passar durante a gestação é a diabetes gestacional. Sim. Então, isso tem uma alteração bucal também. E a gente faz esse acompanhamento e a orientação, tanto para a mãe higienizar a boca da forma correta, se tiver algum ponto de infecção ser tratado, mas também para os cuidados com o bebê, logo após o nascimento já pode iniciar, porque é uma parte bem importante. E aí a gente tem outras situações que o bebê precisa passar, por exemplo, o teste da linguinha, para ver se ele tem a língua presa. Se tiver, a gente faz a correção. E a higiene normal já precisa ser orientada. Por quê? O bebezinho, quando ele mama, quando ele faz a sucção, ali seja no peito ou na mamadeira, na maioria das vezes ficam restinhos de leite na boca. E esse leite, com o passar das horas, ele vai estragando. Exato. Então, a orientação da criança e da mãe, ela precisa ser inserida. A mãe precisa saber como é que faz essa limpeza, como é que ela pode cuidar ainda melhor daquele bem tão precioso que é o filho. Então, mamãe, você que está nos assistindo e já tem aí o seu bebezinho ou está gestante e vai ganhar o seu bebê daqui a pouco, daqui a um tempo, já entenda que assim como você vai fazer o acompanhamento, né, com os outros profissionais, profissional enfermeiro, profissional médico, é necessário também no posto de saúde, né, você também ser acompanhada pelo dentista, e quando você tiver com o seu bebê já nos braços, procurar a unidade básica de saúde da família mais próxima da sua casa, ou procurar o dentista particular, se for o caso, se for uma opção sua, para que você seja orientada, porque você não nasceu mãe e o bebê não vem com manual, e é um desafio, e são tantas mudanças, mas se você já começa essa conscientização durante a gestação, quando o bebê nasce, você visita o dentista orienta como é que faz essa limpeza e aí evita muitos danos. Sim. Doutor Gabriel, fora esse grupo, o grupo de fumantes é um grupo também especial? Sim, com certeza. O fumo, ele causa vários problemas para o corpo de modo geral. E na boca isso não é diferente. Ali é onde vai ser o primeiro impacto. É ali onde, quando o fumo é ingerido, o cigarro, ele vem com muito calor. Então, começa a mudar toda aquela microbiota, aquelas bactérias que tem na boca, elas começam a ser alteradas. E aí acontece uma coisa muito peculiar de quem fuma, qualquer tipo de fumo, que começa a perder a noção de sabor, o hálito muda, esses dentes, a gengiva começa a sofrer por causa dessa quintura toda que vem. E ainda podemos acrescentar a isso as lesões de potencial maligno ou outros tipos causadas pelo uso de cigarro, né? Que aí são várias. Tem as doenças de lesões brancas, que são um tipo causadas pelo cigarro também, mas o principal é o câncer de boca, que nós temos alguns tipos relacionados e que muitas vezes passa despercebido. A gente não vê se não tiver naquela visita no dentista. E aí, quando você vai para o seu dentista, você está nesse acompanhamento. Se acontecer de ter essa lesão, descoberta no começo, o prognóstico é muito melhor. É mais fácil de tratar e de lidar com ela. A gente vai para um breve intervalo e no retorno a gente vai continuar falando sobre esse tema que é importante. E se você é fumante ou tem alguém que fuma na sua família ou alguém que você ama que fuma, preste atenção que a gente tem esse e outros tantos bons assuntos no próximo bloco. A gente volta em instantes. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução
E agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. E nós estamos de volta para mais um bloco do Saúde em Evidência e terminamos o último bloco falando sobre fumantes. Vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos para outros tantos assuntos, mas antes disso eu quero mais uma vez agradecer a você que continua conosco assistindo esse programa até agora, e se você desejar e precisar reassistir esse programa, você vai nas mídias sociais, nos canais da TVLW, no YouTube, Facebook e Instagram, que você vai ter na íntegra esse programa gravado. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Oftalmo PE, Líder Empresarial, Clínica Santa Margot e Lojas LW. Doutor Gabriel, como nós estávamos falando no bloco passado, a questão dos fumantes, falamos que são um grupo especial. Sim. E que pode desenvolver aí uma lesão até cancerígena. Sim. Vamos supor, eu fumo, então a partir de hoje é necessário que eu crie a consciência de que o profissional dentista é um profissional que eu preciso começar. Sim. A visitar a partir de agora. Mais. Sim. Os fumantes, de modo geral, a nicotina e os associados, eles criam uma certa película ao redor do dente que facilita aquela aderência das bactérias que a gente falou, que causam a cárie. Então, o fumante, além dessa questão de lesões, ele sofre mais com tártaro, ele sofre mais com placa bacteriana, e isso leva a coisas que a gente já falou antes. Por exemplo, as doenças periodontais, o processo carioso. Então, o fumante ele precisa ser acompanhado com mais atenção. E o cenário pior seria realmente a lesão cancerígena, mas o cigarro por si só ele traz muitas outras coisas. Então, sim, o fumante ele é um
um caso que a gente precisa diminuir essa periodicidade, seja particular ou nas unidades de saúde, mas ele precisa estar integrado no serviço para que a gente possa manejá-lo da melhor forma possível e não haja um problema dentário maior e uma perca desses elementos. Vou fazer uma pergunta agora que eu tenho certeza, sem medo de errar, que a maioria absoluta dos nossos telespectadores tem. Medo de anestesia, medo do dentista, daquele barulhinhozinho que só de imaginar já desiste de ir para o dentista. Pronto. O que é que a gente pode, quais são as estratégias que vocês hoje usam para ajudar esses pacientes que temem o dentista, seja pelo barulhinho da máquina, da broca, seja pela anestesia, que também eu tenho certeza que você está aí em casa, você agora riu, porque você também tem medo de anestesia e também tem pânico daquele barulhinho. Então, doutor Gabriel, vamos desmistificar isso, vamos tirar esse medo dessa galera para que essas visitas ao dentista sejam mais tranquilas. A anestesia, ela dói por alguns fatores. Quando a gente insere o líquido da forma correta, de uma forma um pouquinho mais lenta, com paciência, com o posicionamento da agulha, as nossas agulhas elas têm um cortezinho específico que, posicionados da forma correta, fazem com que essa sensação diminua. E aquela dor de anestesia nada mais é do que nós precisamos depositar a substância, um líquido, ali dentro dos tecidos, e quando eu aperto com muita intensidade, esse líquido ele expande aquela região. Então é natural que venha a dor. Quando nós anestesiamos, como eu disse, com calma, da forma correta, devagar, Então é a mão do profissional também que faz também a diferença, conta, né? mas hoje nós temos alguns artifícios para que isso dê mais conforto para o paciente. Por exemplo, agulhas siliconadas para entrar com mais leveza na sua gengiva, no tecido. Os próprios tubetes anestésicos. Tem tubetes de plástico que quando você aperta ele tem uma resistência, então eu tenho que botar mais força. Então são coisas que a gente adquire ao dia a dia para dar mais conforto para o paciente, para ele não ter essa sensação, esse relato de que a anestesia é uma coisa de outro mundo. Sendo feito da forma correta, é bem tranquilo. E o que eu recebo particularmente de feedback dos pacientes é que muitos nem sentem. Por quê? Se eu vou soltando ali de gotinha em gotinha, quando fizer essa expansão dos tecidos, já está tudo dormindo. Né? Exato. Doutor Gabriel, fizemos aí um apanhado geral de como prevenir, de como cuidar dessa higiene bucal, mas temos telespectadores também que não tiveram essa orientação, não tiveram essa educação em saúde bucal, que tudo bem, tá tudo bem, se não teve, ok. Está tendo agora, aqui através do programa Saúde e Evidência, você está sabendo de coisas que talvez você nunca nem ouviu falar. É um paciente que ele já está um passo além da cárie, já está com um problema estabelecido. Eu gostaria que o senhor falasse agora, discorresse um pouco sobre os problemas já estabelecidos, como conduzir. Certo. Quando a cárie se instala e ela chega em um nível de maior profundidade, nós temos a morte do dente, a morte do elemento. E aí esse dente ele pode ser manejado de algumas formas. O primeiro é o tratamento de canal, que é o que a gente vai indicar. Hoje a gente tenta ao máximo manter o dente em boca. Se o dente ele está morto, mas ele tem condição de ficar, a gente limpa, faz toda essa limpeza lá dentro do dente. Coloca uma polpa, que é a parte viva do dente, fictícia, ali dentro, uma polpa falsa, para que o dente ele continue em boca da forma correta. Mas há situações que, por algum motivo, a gente precisa remover aquele dente, ou o paciente naquele momento não estava com a condição de fazer um tratamento de canal, que é um pouquinho mais caro, e aí precisou remover o dente. É de extrema importância que a gente faça essa reabilitação daquela região, porque quando nós removemos um dente, toda a estrutura bucal de mordida e
as adjacências de forma geral, elas começam a mudar, a mordida começa a mudar, o dente vizinho deita. Então, quando nós tiramos um dente, é ideal que ele seja reabilitado. Não mais o dente, porque ele não existe mais ali, mas o local. E aí nós temos algumas opções para restaurar aquela função. As principais e mais conhecidas são as próteses, que nós temos as próteses fixas, podem ser apoiadas em dentes vizinhos, ponte fixas, próteses parciais removíveis, ou no caso de quem precisou tirar todos os dentes, as próteses totais, e temos ainda os implantes, que nada mais é do que uma liga de titânio compatível, totalmente compatível com o nosso corpo, que vai ser inserida ali no osso para simular a raiz. Colocou o implante, depois vem e instala-se um dente naquela coroa, naquele núcleo metálico. A coroa é instalada e você tem hoje o que mais se parece com um dente natural. Essas são basicamente as principais formas de reabilitar esse dente. Quando o paciente ele precisa fazer um implante e ele não tem mais estrutura óssea, como é que é essa reabilitação? Hoje o exame mandatório para o implante, para avaliação de implante é a tomografia. Nós precisamos de uma tomografia para nos dar a dimensão de quanto osso tem ali. Se for um paciente, como você falou, que não tem mais essa estrutura toda de osso, a gente parte para o enxerto ósseo. O que é? Nós temos alguns tipos de ossos disponíveis no mercado e temos o nosso próprio osso, o osso autógeno, que seria a melhor opção. Em um mundo maravilhoso, a gente tiraria um pedacinho de osso, geralmente lá do ilíaco, aqui da região abaixo da perna, e leva para a boca. Mas você aí em casa sabia disso? Me diga se você sabia disso. Mas o mais utilizado é o osso liofilizado bovino, que ele vem num potinho fracionado, parece uma farinhazinha, e a gente integra o osso humano. Quando eu vou fazer o enxerto, eu coloco ali e as nossas células sanguíneas, elas sinalizam como se ali tivesse uma fratura. Então, o que o corpo faz, nada mais é entender que ali é um pedaço do meu osso que está fora do lugar. E ele vai e agrupa, absorve e cria de novo aquela largura de osso. Passado esse tempo do enxerto, a gente tem esse ganho ósseo novamente, e aí eu posso fazer o implante sem problemas. Interessante. Deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu tenho certeza também que é um assunto que é até delicado de falar, para não sermos indelicados na hora de falar. Colegas de profissão ou até cônjuge, a pessoa com quem a gente convive, as pessoas da nossa casa, ou os colegas de trabalho, ou quaisquer pessoa. O mau hálito. É muito desafiador você sentir que um colega, sentir que seu parceiro, sentir que o seu filho, enfim, que qualquer pessoa que está ao seu redor está ali com mau hálito, e é desagradável você falar, mas também é desagradável você ficar, caramba, se fosse eu gostaria que ele me avisasse. Sim, com certeza. O que é que a gente pode, quais são as dicas que o senhor dá hoje para os nossos telespectadores para evitar o mau hálito, para evitar chegar nesse nível de que outras pessoas sintam o desconforto do mau cheiro da sua boca? O mau hálito está diretamente ligado às questões bucais que a gente já falou um pouquinho antes. Por exemplo, cárie, problemas gengivais, inflamações gengivais, o dente que já passou por aquele processo de morte. Muitas vezes ele gera um abscesso, gera uma sacolinha de pus ali no dente, e tudo isso cheira muito mal. E quando isso está atrelado a outros problemas, como a diabetes, por exemplo, isso se amplifica, se torna mais sensível, se torna mais forte. Mas muitas vezes o mau hálito é originado de outro lugar, por exemplo, doenças estomacais. Sim. Então, por isso essa necessidade dessa visitação recorrente, porque a gente eliminando todos os prováveis
fatores. Se Vai continuar, vai investigar o outro. multidisciplinarmente, né? Exatamente. Então, o mau hálito, a sua boca estando toda ok, toda bem visitada pelo dentista, bem organizada, o mau hálito ele pode ter outras origens, como o Dr. Gabriel falou, de questões estomacais, por exemplo. Então, hidratação sempre, beber água, né? O estômago vazio, ele tem uma tendência também a gente ficar com mau hálito. Sim. E sempre levar ali, as pessoas usam muito pastilha, mas pastilha já pode desenvolver cárie, um cravozinho da Índia, né? Sim, levar. ótimo. E ainda é anti-inflamatório. E ainda é anti-inflamatório, então já fica a dica aí para você que está nos assistindo, compra um pacotinho de cravo da Índia na feira, quando você for fazer supermercado, e hoje é dia de feira, hoje é sábado, já compra um pacotinho de cravo da Índia, deixa na bolsa, porque além de saboroso, ele vai tirar o mau hálito e ele ainda é anti-inflamatório. Então, se já tiver alguma questão bucal ou estomacal, ele já vai estar ali ajudando você. Vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouco é o último bloco e a gente deixou para o último bloco um assunto que vai favorecer e muito a saúde bucal de todos vocês, telespectadores. Eu aguardo vocês no próximo bloco. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Olá, eu sou Maria Laura, faço parte da equipe médica da Clínica Santa Margot. Quero dizer para vocês que estamos trazendo para Arco Verde um atendimento diferenciado. Vamos atender desde o bebezinho até o paciente idoso. Na Clínica Santa Margot, o nosso cliente encontrará num só lugar um atendimento médico, odontológico, exames complementares como eletrocardiograma, endoscopia, ultrassom, exames laboratoriais, e um outro benefício é o atendimento noturno, ou seja, o nosso paciente tem uma clínica para chamar de sua. Estamos de volta com mais um bloco, o último bloco desta edição do Saúde em Evidência. E eu quero agradecer a você que ficou até o final conosco e deixamos para o final algo bem interessante que talvez a maioria de vocês nem nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, vai aprofundar esse conhecimento. Muito obrigada por você estar aí conosco. E obrigada também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Lojas LW, Clínica Santa Margot, Líder Empresarial e Oftalmo PE. Doutor Gabriel,
Eu até vou abrir aqui, porque se eu disser que eu decorei, eu não decorei. Especialista em implantes, que a gente já falou da parte de implantes, mas ele também é especialista em cirurgia oral menor. Você que está em casa, seja sincero, você sabe o que é um cirurgião oral menor, especialista em cirurgia oral menor, porque eu não sei, vou estar aprendendo aqui junto com vocês. Doutor Gabriel, fica à vontade, explique para a gente o que é essa especialidade. A cirurgia oral menor nada mais é do que a necessidade de fazer algumas correções dentro da boca, por exemplo. Quais áreas essa especialidade abrange? Desde a remoção de um dente, mas há outros tipos de cirurgias gengivais, plástica gengival, gengivoplastia, que é aquela para deixar o sorriso mais bonito, pessoas que têm o dente miudinho, com a gengivoplastia. Que a gengiva desce, né? Exato. Sim. Uma gengivoplastia, uma plástica gengival, a gente consegue aumentar. Bichectomia, para reduzir essa área de bochecha. Já gostei de saber consegue disso. Remover uma bolinha de gordura que tem aqui dentro da gengiva, dentro da bochecha, na verdade. E outros tipos, como por exemplo, a gente falou um pouquinho mais para trás do bebê, do recém-nascido. Muitas vezes ele tem a linguinha presa, não consegue mamar direitinho. E aí uma das cirurgias que a cirurgia oral menor e a periodontia fazem é justamente essa correção para que ele consiga mamar direitinho e lá na frente não tenha problemas de fala, por exemplo. Não é feito só em crianças, a gente faz esse tipo de cirurgia não só em bebês, mas em crianças de mais idade e até em adultos. E outros tipos, por exemplo, na boca existem alguns tipos de freios labiais e linguais. Se vocês levantarem a língua aí em casa, vão ver que tem uma coisinha embaixo da língua que prende ela, segura ela. Isso acontece também no lábio, na região superior. Então, muitas vezes, o que o cirurgião oral menor faz, ele recebe um paciente de ortodontia que precisa pôr o aparelho e ele tem entre esses dentes da frente esse freio impedindo desses dentes fecharem. Sim. A gente vai lá e remove. Mas também tem outros tipos, como terceiro molares, que é o que a gente chama comumente de dente queiro ou dente do siso, que eles estão muitas vezes dentro do osso, e aí a gente vai lá, abre, tira aquele dente e a pessoa segue vivendo normalmente. São alguns tipos de cirurgias que a gente faz. Tem uma lista relativamente grande. Extensa. Muitas vezes a criança ela fica mordendo o lábio e aí isso gera uma lesão ali chamada de mucocele. A gente vai lá e remove para que ele continue. Tem lesões também em pessoas que mordem frequentemente a língua. Fibromas, que é essa mordida recorrente, ela vai alterando aquele epitélio e criando uma bolinha na língua, que é um fibroma, ou pode ser um lipoma, mas por mordida é mais o fibroma, que nada mais é do que uma alteração por trauma. E aí a gente vai, remove, orienta para que a pessoa... Biopsia? Biopsia, sempre biopsia. Por mais que a gente saiba que é uma coisa simples, por exemplo, a mucocele, a do lábio, que eu falei agora há pouco, ela está associada com quebra glandular. Você mordeu ali, tem uma glândulazinha salivar que quebrou e começou a vazar do jeito errado. E aí cresce. Mesmo eu sabendo que é uma mucocele, o ideal é que vá para a biópsia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Afta é na boca. A origem da afta é bucal, ela pode ter outra origem, é o cirurgião, é o dentista, é o profissional dentista quem conversa com o paciente primeiro sobre a afta, como é? Fala pra gente sobre a afta. Ela tem uma origem, tem mais de uma origem. Certo. Pode ser por trauma, você levou uma pancada, aquela área começou a inflamar e criou uma afta, que é uma úlcera, nada mais do que isso, mas ela também tem a origem lá do estômago. Por quê? Muitas pessoas têm refluxo ácido. Quando está dormindo, o estômago manda aquele gostinho ruim. Talvez o pessoal já tenha acordado com aquele gostinho ruim na boca, e aquilo ali nada mais é do que um ácido gástrico.
E na boca, ele vai machucar essa gengiva, essa bochecha e iniciar o processo de afta. O principal agente de tratar disso é o dentista, porque é a nossa área, nossa especialidade. E aí tem várias formas. A principal são pomadas, que a gente passa. Uso tópico. Mas hoje o padrão ouro assim, de tratamento para essas enfermidades é o laser de baixa potência, que você aplica ali e é uma coisa que sara muito rápido. Então, por exemplo, pacientes oncológicos, Sim. que a gente já falou um pouquinho sobre isso, eles passam por um tratamento muito intenso e às vezes gera muita afta. É verdade. Exato. Já acompanhei e sei. O laser, ele vem para fazer esse suporte. E assim, é uma coisa quase milagrosa. Para trazer conforto, exato, né, para esse paciente. Eu tive um paciente que ele passava por radioterapia e era assim, uma coisa absurda. Estouravam 10, 12 aftas, imagine como é que você come. Não tem condição. Então, a aplicação do laser, ele faz com que ali um dia, 2, tudo isso já esteja fechado. E aí ele está apto a fazer novamente esse processo e até a cura. Doutor Gabriel, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco no programa Saúde em Evidência pela TV Nova, no 22.2 aqui no interior de Pernambuco. Agradecer pela sua presteza e entregar tanta informação aos nossos telespectadores. E agora eu vou lhe dar esses últimos minutos do nosso programa para que você agradeça também aos nossos telespectadores e que para você diga onde as pessoas aqui de Arco Verde lhe encontram, pode passar seu Instagram, suas mídias sociais, o telefone para contato. Fique à vontade ali, o espaço é todo seu. Eu que agradeço a você o convite e a disponibilidade de todo o pessoal de casa em conhecer um pouquinho mais dessa área muitas vezes negligenciada, né? Aqui em Arco Verde vocês podem me encontrar, eu tenho uma clínica aqui atrás das Lojas Americanas e vizinho ao restaurante La Sebastiana. Telefone para contato é 87-99942-7297 e atendemos todas as especialidades lá na clínica. Se for algo que eu não faço, eu encaminho vocês para uma pessoa competente para que faça. Agradeço a todos a atenção e vamos cuidar, gente. Vamos tratar isso aí, prevenir, que é o melhor remédio. E voltar a sorrir, que é o mais importante. Voltar a ter um sorrisão aí bonito. Então, você que está em casa, muito obrigada por estar conosco em mais uma edição do Saúde em Evidência. E digo a você uma coisa, foi maravilhoso para mim e eu tenho certeza que foi maravilhoso para você também. E no próximo sábado, o tema está também fantástico, imperdível. Já se programa, eu se fosse você, botava no celular para despertar, que todo sábado, às 10 horas, você tem que estar conectado comigo na TV Nova. Até o próximo sábado, até o próximo programa.